Imagina juntar um grupo de jovens universitários no final dos anos 60, colocar no ônibus, dar um treinamento e viajar o Brasil inteiro com violões, guitarras, baterias e vários instrumentos, com o objetivo de pregar o evangelho com a música. Parece ousado, né? Pois foi exatamente assim que nasceu em 1968, por iniciativa do missionário americano Jaime Camp, o grupo Vencedores por Cristo. Naquele momento, a música que até então era majoritariamente vinda dos inários ganhava sotaque jovem, sorriso largo e uma nova vitalidade que se registraria em vinis históricos. De repente, a fé tinha outra sonoridade. Não mais apenas a solenidade do órgão e do piano, mas também a leveza do violão, o balanço da bateria e a ousadia de uma juventude que queria cantar a própria história. O início foi tímido, compactos simples, com canções que eram versões em português de músicas americanas trazidas por Jaime Camp. A estética era comportada, mas a linguagem era jovem, e para muitos, isso já produzia estranheza. Afinal, até então o modelo de louvor nas igrejas era solene e previsível. Quando surgiram aqueles jovens com violões e sorrisos, o choque foi imediato. As igrejas estavam acostumadas com o piano e órgão. De repente, lá estavam eles, jovens com violão, baixo elétrico, guitarra e bateria. Aquilo não era apenas música, era uma pequena revolução estética. Mais do que mudar o som, mudava-se a imagem da igreja, que passava a se comunicar com a juventude em sua própria linguagem. As equipes do VPC percorriam o Brasil inteiro. Viajavam em ônibus ou carros emprestados, dormiam em casas de irmãos, às vezes no chão de igrejas, outras vezes em beliches improvisados. Comiam o que aparecia, partilhavam tudo e por onde passavam, cantavam. Em cada parada, uma novidade. Novos corinhos, novos ritmos, até algumas coreografias simples, o suficiente para escandalizar os mais conservadores. Mas o que parecia improviso foi criando repertório. O primeiro LP, Fale de Amor, gravado em 1971 nos estúdios da Gazeta, na Avenida Paulista, mostrou que havia espaço para algo além dos inários. As canções eram simples, diretas e acessíveis. O povo conseguia cantar junto. O sucesso do álbum abriu portas e mostrou que a juventude tinha voz e tinha vez na adoração. Até meados dos anos 70, o VPC ainda bebia muito da fonte americana, adaptando e traduzindo músicas que vinham de fora. Mas em 1977 veio a virada que marcaria não só a história do grupo, mas também a própria trajetória da música evangélica brasileira. O disco De Vento em Popa. Pela primeira vez, o grupo se arriscava a gravar apenas composições brasileiras, assinadas por nomes como Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, Aristeu Pires e Nelson Bomilca. Era a juventude evangélica criando sua própria trilha sonora, com palavras, harmonias e melodias que refletiam sua realidade e sua identidade. E não era só a letra que mudava, era o estilo, a estética. Era MPB dentro da igreja. Ouvia-se bossa nova, samba-canção, baladas que lembravam o Clube da Esquina. O disco mostrava que a música evangélica podia carregar de vez o sotaque brasileiro que tanto merecia. Foi um divisor de águas, porque deixou claro que não era preciso importar sempre a linguagem musical da nossa fé. O evangelho podia sim soar como o ritmo do Brasil. O impacto foi tão forte que gerou reações intensas. Teve pastor que ficou incomodado a ponto de quebrar o disco em pleno púlpito, considerando o violão, samba e bongô como coisas do mundo. Mas ao mesmo tempo, a juventude abraçou. Para muitos jovens crentes, era a primeira vez que ouviam sua fé expressa em uma linguagem musical que também fazia parte do seu cotidiano cultural. Não era mais só um cântico traduzido do inglês, mas algo que soava como o Brasil, algo que soava como eles. Até hoje, De Vento em Popa é citado como o maior disco da música cristã brasileira. Mas, curiosamente, apesar do impacto estético e da importância histórica, o álbum foi uma decepção comercial na época. Lançado logo após o sucesso estrondoso do Louvor 1, o público não respondeu da mesma forma. As vendas foram fracas, a recepção foi fria e, em alguns lugares, até negativa. O disco encalhou. Mas o tempo fez justiça. O que na época parecia ousadia demais, hoje é reconhecido como obra-prima.
Cada arranjo, cada canção e cada escolha estética desse LP reverberam até hoje na música evangélica brasileira. Ele abriu portas para que outros artistas mais tarde pudessem explorar ritmos nacionais com maior liberdade. E provou que o evangelho não precisa ter sempre um sotaque estrangeiro, mas podia ser cantado com toda a riqueza cultural do nosso país. O VPC, no entanto, nunca foi apenas sobre gravar discos, era sobre formar gente. Cada equipe reunia dezenas de jovens que se espalhavam pelo Brasil, multiplicando a visão. Olha só alguns nomes que passaram por ali: Sérgio Pimenta, João Alexandre, Nelson Bomilcar, Jorge Camargo, Ademar de Campos. Uma lista que mais parece a genealogia da música cristã contemporânea. Ou seja, quando você ouve tudo que foi produzido na música cristã brasileira dos anos 80 em diante, o DNA de vencedores grita em cada acorde. Foram mais de 40 álbuns ao longo das décadas, séries como Louvor, gravações ao vivo, DVDs e projetos especiais. O repertório atravessou fronteiras. Padres regravaram canções como Buscai Primeiro e Meu Coração Transborda de Amor. A influência deles furou a bolha evangélica e se espalhou pelo país. Mas talvez o maior legado do VPC tenha sido mostrar que o evangelho pode dialogar com a cultura sem perder sua essência. Se Feliciano Amaral e Luiz de Carvalho abriram caminho com a voz e o vinil, os Vencedores por Cristo provaram que a música evangélica podia ter cara brasileira, ritmo brasileiro e poesia brasileira. Eles colocaram a juventude para cantar e o Brasil inteiro nunca mais cantou da mesma forma. O impacto não foi apenas musical, foi também missional. Os jovens que passavam pelas equipes recebiam treinamento bíblico, aprendiam a viver em comunidade e eram desafiados a levar a fé para além das quatro paredes. O VPC não era uma banda, era uma escola de vida, uma incubadora de ministérios, um movimento que gerou líderes, pastores, compositores e músicos que continuam ativos até hoje. E se os Vencedores abriu a estrada, logo em seguida viria um grupo que afinou o ouvido da igreja com arranjos modernos, letras profundas e estética refinada. Dois amigos que se encontraram no evangelho e na música, apaixonados por fazer arte para Deus com excelência. No próximo episódio, a história de um grupo que mostrou que música cristã pode ser também sofisticada, artística e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual. Não esquece de se inscrever no nosso canal para não ficar de fora de nada. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!